Ô glória! Pegue a Bíblia Sagrada. Abra comigo em Apocalipse. Quem acompanhou a nossa viagem missionária pelo Instagram, gente? Quem acompanhou aí? Ano que vem você estará lá conosco em Tejuçoca, fazendo missão. Você crê nisso? Tem gente que Deus já ministrou no coração. Olha, na próxima você não vai perder mais não. Quem já sentiu Deus ministrando no seu coração e que na próxima você vai, levanta a mão aí. E vai ser poderoso. Na próxima a gente vai, nós vamos 3 dias, vão ser 3 dias de trabalho lá. Ano que vem, né? 2022. Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse 4, verso de número 1. Ok? Estamos com ainda o problema aqui no telão. Esses dias eu entendi que o problema não era no conector, era no cabo, né? Em nome de Jesus, vai estar ajeitado aí para a conferência da família, para o congresso da família, né? Fica a missão aí para o irmão Júnior e o irmão Aldenísio. Tá certo? Cadê o irmão Aldenísio aí? Pronto. Vocês dois aí, essa missão aí, viu? Articula, conversa comigo, que aí a gente, em nome de Jesus, já deixa no ponto para o congresso da família esse final de semana que vem. Gente, quem já se inscreveu no congresso da família, levanta a mão. Fica com a mão levantada, quem já se inscreveu. Aí vê se tem alguém que não se inscreveu ainda do teu lado. E diz assim, eu não acredito. Não. Você está dormindo no ponto? Hã? Tá faltando o quê, irmão? Ei, olha para mim, isso aqui é sério, hein, gente? Isso aqui é sério. Tem gente que diz assim, não, é porque lá em casa são 3 pessoas, a inscrição é R$20, ó. Você ainda tá na época que a inscrição era 20, eu acho que hoje, se eu não me engano, viu? Pai, pro terceiro lote vai ser 25. Pastor, 3 pessoas dá 60. Irmão, para com isso, irmão. Você já investiu em tanta coisa que não vale nada. Calça, camisa, paga R$100, R$120. Hein? Celular você paga invista na sua família, crente. Invista. O maior ativo financeiro é você. Você precisa investir em você, na sua família, no desenvolvimento, na capacitação. R$20 você não paga nem a luz que é usada aqui. Tá? Muda a mentalidade. Essa conferência ela vai transformar a tua compreensão sobre família. Na verdade, você vai entender assim, ó, eu não sabia de nada, né? De tanto que você vai receber de Deus aqui nessa conferência. E eu estou sabendo que vai ter uma apresentação de dança linda na sexta. É verdade? Eu fiquei sabendo que vai ter um teatro aí que o negócio é poderoso no sábado, né? Que tá top das galáxias. É ou não é? É verdade, gente? Vamos lá, pessoal, ó. Apocalipse 4. Vamos ficar de pé, gente, todo mundo de pé. A não ser que você esteja realmente, né? Com alguma deficiência, não tem problema você ficar sentado. Pode ficar, tá bom? Apocalipse 4. Versículo de número 1. Diz assim. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Diga amém. Agora a gente vai... Pessoal, vocês evitem ficar saindo, tá bom? A não ser que seja um caso extremo. Os obreiros saem pela porta lá da frente, porque essa porta, esse vai e volta dessa porta desconcentra quem está aí, principalmente na lateral, tá? Então vamos ter consciência, tá bom, gente? Vamos lá. Abra a Bíblia comigo agora em Daniel, capítulo 7, versículo de número 9. Daniel, capítulo 7, versículo de número 9. Esses textos aqui,
nós já lemos domingo passado, alguns nós já lemos domingo atrasado. Eu estou relendo uma parte dos textos, tá bom? Que é para fixação, compreensão do que está sendo ensinado, não ficar no limbo do seu raciocínio. Senão você vem para o culto, não lembra de nada do que foi pregado, aí passa domingo, entra domingo, e você não aprende nada, porque rapidamente você esquece. Então a gente trabalha aqui na igreja com essa didática, a galera que já congrega aqui já faz tempo sabe disso. Daniel capítulo 7, versículo 9 diz assim: eu continuei olhando, até que foram postos, o quê? Uns tronos. Então já é mais de um, não é só um que tem. Uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca, como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Agora, vamos para Isaías 14, 13. Isaías 14, 13. Vocês estão vendo que eu não estou lendo tudo, né? Não li hoje sobre os tronos dos 24 anciãos, né? Vocês viram aí. Mas vocês já sabem disso. Isaías 14, 13. Na medida que você for encontrando, diga glória a Deus. Ó, diz assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você está lembrado que você é tudo o que Satanás queria ser? O que é que ele queria ser, gente? A semelhança de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó: Deus fez você a semelhança dele. Por isso que o diabo tem tanta inveja de você. Mas fica tranquilo, porque se você está em Deus, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem recebe? Amém, gente? Desocupa as tuas mãos. Coloca a mão esquerda sobre o teu coração. Levanta a mão direita para o alto. E vamos agradecer a Deus por mais um culto, por mais uma noite, por mais uma palavra. Paizinho querido, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender, de ponderar, de refletir, de ouvir a tua voz. Nos ministra nessa noite, Pai. Fala o que o Senhor quer falar. Faz o que o Senhor quer fazer. Senhor, eu te peço, não fala aquilo que a gente quer, Senhor. Nós não estamos aqui para ouvir aquilo que desejamos. Nós estamos aqui para ouvir o que precisamos ouvir. E às vezes o que a gente precisa ouvir não é o que a gente quer ouvir. Por isso, Pai, eis-me aqui e usa-me, Senhor, dentro daquilo que os teus filhos precisam ouvir nessa noite. E que essa noite seja uma noite de cura, de maturidade, de restauração, seja uma noite onde o Senhor nos puxe para o próximo nível espiritual, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Sente-se, por favor. Tome seu assento. Por favor, coloque o seu celular no modo silencioso total, sem vibrações de notificações, nada, porque qualquer
vibraçãozinha do celular já desconcentra você. Aí você já perde a conexão daquilo que Deus tem para falar. E aí, gente, perde o rema, né? Perde o rema. Você que está aqui, você sabe, a gente está numa série de mensagens sobre a trajetória de Lúcifer. Quem sabe que nós estamos nessa série de mensagens? Levanta a mão aí para eu ver. Ok, você aprendeu há vários domingos atrás que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Quem lembra desse domingo? Ok, e nós entendemos que os mundos é o mundo visível e o mundo invisível. E aquilo que está escrito em Hebreus, aquilo que é visível não foi criado por aquilo que é aparente. Aquilo que é visível não foi criado por aquilo que é aparente. Ou seja, aquilo que é visível foi criado no mundo invisível, e do mundo invisível gerou no mundo visível. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Ok? Então você já está treinado nisso. A palavra criou. Só que a palavra que cria não é qualquer palavra. É uma palavra específica. Repita, palavra específica. Fale para a pessoa que está do seu lado. Diga assim, palavra específica. Por isso, quando você vier para um culto aqui na família Promessa de Vida, venha desejando uma palavra específica. O que é uma palavra específica? É uma palavra que Deus vai falar só para você. Só para você. Pastor, mas o pastor está falando para todo mundo. Deus não está falando para todo mundo, pastor, não é só uma pregação. Só que essa palavra que todo mundo escuta é a palavra do mundo visível, que é o Logos. Quem lembra, gente? Vocês têm que me ajudar, né? E a palavra do mundo invisível é uma palavra que ela vai específica. É uma palavra que ela vai direcionada, é a palavra que cria. É uma revelação da parte de Deus, de forma particular, para aqueles que estão conectados. Você está no mundo visível. Se você estiver conectado, o seu coração conectado com o coração de Deus, a palavra que você está ouvindo aqui, que é o Logos, que é a palavra que todos estão ouvindo, ele vai se transformar em rema. Diga, um rema de Deus. O que é um rema de Deus? É uma palavra específica, é uma revelação de Deus que vem especificamente para você. É como se o Logos, que é... Quem está com Bíblia na mão? Levanta a Bíblia. Qualquer pessoa, crente ou não crente, pode ler essa Bíblia que está na sua mão, sim ou não? A pessoa não está conectada com Deus, ela está cheia de cão. Ela pode ou não pode ler a Bíblia? Pode, ela pode ler, ela abre, ela lê. O que é que ela está lendo ali? A palavra escrita, a palavra visível, o Logos. Quem está entendendo isso? Agora, somente quem está conectado. Só quem está conectado, com o coração conectado com o coração de Deus. Por isso que eu falo aqui, não se distraia. Preste atenção. Elimine as distrações. Fica atento. Conecta o teu coração com o coração de Deus. Porque se assim for, o Logos que você está ouvindo, ele cria vida na tua direção. E ele se transforma em um rema de Deus. E Deus começa a falar contigo de forma específica. Aquilo que ele não está ministrando para a pessoa que está do teu lado, ele vai estar ministrando para você. É tanto que você vai dizer assim, olha como Deus falou comigo no culto de hoje. E o irmão vai dizer, o que foi que Deus falou contigo? Quando tu começar a falar o que Deus falou contigo, o irmão vai dizer assim, mas eu nem ouvi isso na pregação. Irmão, é porque a pregação que tu ouviu
foi o Logos. Só que Deus me deu um rema, uma palavra específica. Oh, glória! Deus tem uma palavra específica para você. Abra o seu coração, se concentre, porque senão, se você se distrair, vai mexer no celular, vai se levantar, nem precisa, dá para ficar aí vai conversar besteira, aí de repente, ó, perdeu. Era naquela hora que Deus estava liberando a palavra específica e você ficou abobaiado, distraído e perdeu. Meu Deus. Nós estamos falando sobre a trajetória de Lúcifer. E nós entendemos que o mundo invisível, o mundo espiritual, ou sobrenatural, ou o mundo superior, é gerenciado por anjos. Quem lembra que a gente ensinou isso aqui? Quem lembra? Pastor, eu estou a primeira vez aqui. Tem alguém a primeira vez aqui? Levanta a mão para eu ver. Pronto, você que está a primeira vez. Pastor, eu quero aprender tudo isso. Ai, meu Deus, por que eu não vim antes? Você vai lá no YouTube, Alisson Silvestre, está lá todas as ministrações. Hoje a gente está na 14ª ministração, sobre a trajetória de Lúcifer. Então, se você quer aprender, é só você ir lá. E aí, ao invés de você pegar o lixo que tem na Netflix e maratonar os lixos que tem na Netflix, você vai lá no YouTube do pastor Alisson e vai maratonar as séries da palavra de Deus que tem lá. Todo dia um episódio. Quem topa? Né, gente? Oh, paixão pela palavra de Deus. Diga glória a Deus. Então, nós aprendemos que o mundo invisível é povoado, é gerenciado pelos anjos. Nós entendemos que os anjos foram criados primeiro do que os homens no mundo visível. Na verdade, para tudo que Deus criou no mundo visível, Ele prescreveu uma lei. Vixe, que isso aqui dá uma ministração de quase 5 horas, né? Mas está lá nas ministrações. Para tudo que Ele criou no mundo visível, Ele prescreveu uma lei, designou um anjo para guardar a lei. Quem lembra disso? Criou o vento, prescreveu uma lei. A Bíblia diz em Jó que Ele deu peso ao vento. Em Apocalipse a Bíblia diz que Ele colocou 4 anjos, um em cada canto da terra, para reter a força do vento. Olha só, ou seja, Ele criou o vento, Ele disse que o vento vai ter o peso X, não pode passar disso. Ele pegou anjos e colocou os anjos para guardar a lei que Ele prescreveu para o vento. O que é isso, pastor? É Deus criando. Deus faz assim. É Deus criando. Então, para tudo que Ele criou, Ele prescreveu uma lei, Ele designou um anjo para guardar. Aí, de repente, a terra está pronta. Só que a terra não está pronta de qualquer jeito. Para tudo que foi criado, tem uma lei prescrita. Para cada lei prescrita, tem um anjo príncipe. E esse anjo príncipe que guarda essa lei, lidera um exército de anjos abaixo dele. Porque Deus trabalha hierarquicamente. Quem lembra que eu já ensinei isso aqui? Levanta a mão e diz amém. Ok, no meio desses anjos, teve um anjo que se rebelou. Que a Bíblia coloca ele no contexto de querubim ungido. Se der tempo a gente lê o texto hoje. Tá certo? E aprofunda essa realidade hoje também. Esse querubim ungido tem por nome Lúcifer. Então, Lúcifer não é ainda o diabo. Criou-se uma visão errada sobre o nome Lúcifer, mas Lúcifer ainda aqui nessa realidade não é o diabo. Ele não caiu aqui ainda não. Ele é um anjo de luz, filho da alva. Ele é o Ben-Shahar. Ele caminhava sobre as pedras alfogueadas. Ele tinha a cobertura de Deus. Era um querubim ungido. Olha só, em determinado dia, ele teve acesso
a sala dos tesouros de Deus. E quando ele olhou, lá estava um trono, o trono de Deus. E tinha um outro trono. E esse outro trono, hoje nós entendemos que é o trono de Cristo. Porque lá em Apocalipse está escrito que aos vencedores vos será dado o direito de se assentar no trono de Cristo com ele, assim como Cristo senta no trono com o Pai. Tem o trono do Pai e tem o trono de Cristo. Diga glória a Deus. Tem o trono dos 24 anciãos. Quem lembra que eu falei sobre isso domingo passado, né? Já vai 26 tronos, mas foca nesses dois. Então tem o trono do Pai, Deus Pai poderoso. E ao lado tem o trono de Cristo. Só que quando Lúcifer vê o trono de Cristo, ele não sabe que é o trono de Cristo. Por quê? Porque Cristo era um mistério escondido no Pai, em Deus, ainda não revelado nem para os anjos. Um mistério, a Bíblia vai nos ensinar que ele era um mistério escondido, que foi revelado agora, a partir do Novo Testamento para nós. Mas até então, ninguém sabia. Ou seja, ele estava escondido no Pai. Lúcifer vê o trono vazio. Quando ele olha o trono vazio, a rebeldia cresce dentro dele. Escuta só, gente, olha aí. Pastor, por que o pastor está falando sobre isso? Porque tem muita gente vivendo a síndrome de Lúcifer. Tem muita gente pensando como Lúcifer, vivendo como Lúcifer, dentro do casamento, na igreja, como pai, como mãe, como filho, como profissional na empresa que trabalha, ou até mesmo como empreendedor, como dono de uma empresa, líder de negócios, raciocinando e pensando como Lúcifer. Se você não mudar, reprogramar essa sua maneira de pensar, o seu fim vai ser a queda e a destruição. Por isso que eu estou ministrando aqui para você olhar, identificar em você o que está errado e tirar, varrer da sua mente, do seu coração. Amém ou não amém, gente? Um tanto de gente que era ungida e hoje está caída, porque viveu a síndrome de Lúcifer e não teve ninguém para dar direção, pastoreamento, ou então é porque quis mesmo viver isso e hoje está caído. Uma pessoa ungida que hoje está caída. Você conhece alguém ungido que hoje está caído? Levanta a mão. Olha só. A maioria de nós conhecemos. Talvez você chegou aqui nessa noite e você esteja lembrando do quanto que você já foi instrumento nas mãos de Deus. E hoje você está paralisado, desistido. Aí Deus lhe traz para um culto desse, que é para chacoalhar você, que é para dizer, ei, volta, porque eu tenho algo contigo, e tu não vai se encontrar na vida, se tu não voltar para os meus caminhos, não adianta fugir. Isso é muito sério. Não é todo pastor que se propõe a pregar uma ministração dessa, em pleno culto de domingo. Por quê? Porque a maioria nem sabe, nem sabe. E os demais querem pregar algo fácil. Algo fácil. Ou ali o feijãozinho com arroz. Só que, irmão, fácil por fácil, irmão, você já está há 10 anos, 15 anos ouvindo a mesma coisa dentro das igrejas, né? Irmão. Então,
nós temos que entender que existem águas mais profundas. Quer ficar no raso ou quer mergulhar profundo, crente? Hein, crente? Quer ficar no raso ou quer mergulhar profundo? Domingo passado, Deus nos ministrou de uma forma poderosa e a gente desmistificou isso. Domingo atrasado eu pontuei sobre isso também, sobre essa onda demoníaca que existe no Brasil, que você que serve a Deus, se você está servindo a Deus mesmo, você não pode passar por dificuldade. Se você está passando por dificuldade, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada, você deve estar em pecado. Olha só, isso faz menção aos amigos de Jó, que chega para Jó e diz assim: ei Jó, tu está em pecado, cara, tu tem alguma coisa errada, não pode não, tu está passando por tudo isso. Tu deve ter feito alguma coisa errada, Jó. Os amigos, é uma onda diabólica. Pastores pregando aí fora: olha, se você está servindo a Deus, então as coisas vão tudo dar certo para você. Se está dando tudo errado é porque você está em pecado. Quem já ouviu isso, gente? Levanta a mão. Isso é sério, viu? Isso é sério. Isso é sério. Isso é uma onda diabólica, tá? Isso não existe, isso não é de Deus, tá? Existem consequências, dores e sofrimentos que são consequências de erros que você cometeu. Ok. Então o que é que você tem que fazer? Corrigir. Tem que corrigir. Se analisa, o que eu tenho errado como marido, como esposa, como filho, o que eu tenho errado como homem de negócios, o que eu tenho errado como ser humano, como filho de Deus. E aí eu me analiso e me corrijo. Agora, se eu estou fazendo tudo certo, se eu estou no centro da vontade de Deus, e começa a vir dor e sofrimento, então, o que é que isso significa? Que essa dor e esse sofrimento faz parte do processo. José estava fazendo tudo certo, sim ou não? Sim. Quem conhece a história de José? José tinha Deus com ele, sim ou não? A Bíblia faz questão de dizer, e Deus estava com José. Ainda assim, ele foi caluniado e levado para o cárcere, fazendo tudo certo. Para ele deu tudo. Ele fazendo tudo certo, mesmo ele fazendo tudo certo, para ele deu tudo. Não, gente. Dar errado depende de quem vê. Sua vida estar dando errado depende de quem vê. Porque o cárcere que você entrou pode ser apenas uma oportunidade de Deus te apresentar o coveiro e o padeiro. Não foi assim com José? Ele foi para lá, conheceu o coveiro e o padeiro, que foi a chave para ele acessar o maior líder do país da época. E ele se tornou braço direito do maior líder do país da época. Uau! Então, o cárcere de José não era dando errado, era dando certo. Mas quem olha diz, vixe, tá tudo dando errado para ele. Está tudo dando errado para ela. Depende. Depende de quem vê. Tá claro isso, gente? E aí, nós, no domingo passado, isso foi domingo atrasado, no domingo passado, nós pontuamos sobre o sofrimento de Jesus. Jesus foi perfeito no seu caminhar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus estava no centro da vontade de Deus? Sim ou não? Sim. Jesus passou por dor e sofrimento? Ixi, e como passou?
E como sofreu? Gente, cuspida na cara. Gente, açoites. Você não tem noção, não. Antes do momento da crucificação, tem um momento chamado flagelum. Se você gosta de anotar, anote. Flagelum. E naquele momento de flagelo, ele vai ser açoitado. E naquela hora é escolhida o chicote que ele vai receber os açoites. Aí olha o chicote que pegaram para açoitar Jesus. Tinha várias pontas, era um chicote com várias pontas. Em uma das pontas tinha pedaço de osso. Em outra ponta tinha vidro. Em outra ponta tinha chumbo. Agora imagina, quando essa chicotada pega nas costas de Jesus, crava. Aí o camarada puxa. Hein, gente? Na primeira chicotada, já é arriscado dar no osso. Hã? Ei, me responde. Jesus estava vivendo uma vida errada? Hein? Jesus estava ou não estava no centro da vontade de Deus? Hã? Então, crente, por quê? Você fica perguntando para Deus o porquê que você está passando pelo que você está passando. Senhor, por quê, Senhor? Não é o porquê, é para quê. Você precisa entender o motivo, a direção, o propósito. Quando você entender o propósito, irmão, não importa. Pedro chega para Jesus e diz assim: Jesus, não vamos para lá não, vamos para outra cidade, porque lá você vai sofrer. Jesus olha para Pedro e diz: aparta-te de mim, Satanás. O que é que isso significa? Repita comigo. O evangelho, vamos lá, diga, o evangelho não é para fraco. Fala para duas pessoas aí, diz, o evangelho não é para fraco. Vixe, pastor. Pastor. Então aí isso é um prato, né? É um prato para os crentes meia boca. Os crentes frouxos. É porque eu sou fraco. Não estou falando disso. Agora eu vou explicar para você. O que é que significa? O evangelho não é para fraco. Vou explicar para você. Para você sair daqui entendendo. O evangelho não é para fraco. Não significa que se você tem fraqueza, você não vai conseguir viver o evangelho. Eu não estou dizendo isso. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com a sua maneira de interpretar o que é dito aqui, porque pode ser que você, no seu mapa mental, você entenda tudo errado. Mas e aí, pastor, o que é que eu faço? Aí você vem e me pergunta, crente. Vem e me pergunta. Pastor, mas é porque quando termina o culto, pastor, tem um bocado de gente para falar com o pastor. Aí você manda uma mensagem lá no Instagram. Manda uma mensagem lá no WhatsApp, crente. Manda um e-mail. Escreve uma carta e joga ali por cima do... faz um sinal de fumaça, irmão. Grita ali no meio da rua, pastor, eu tenho uma dúvida. Mas não fica, irmão, com a tua dúvida, com um mal entendido na tua cabeça. Sabe por quê? Porque dúvidas e mal entendidos é aeroporto de demônios na tua mente. Pegou? Quem está pegando, gente? Vamos ser sinceros, quem aqui conservou uma dúvida em algum momento na sua vida, em algum momento, que depois de muito tempo, veio perceber que não tinha nada a ver, só que durante esse tempo, aquilo lhe fez muito mal? Levanta a mão. Olha só, tá vendo? Então nós temos que ser inteligentes. Fraqueza, pastor. O evangelho não é para fracos. O que é que o pastor está dizendo? Óbvio que eu não estou falando que se você tem fraqueza,
você não vai viver o evangelho. Óbvio que eu não estou dizendo isso, porque todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Sendo assim, ninguém conseguiria viver o evangelho. Se o que eu falei, eu estava querendo dizer isso. E não é isso. E o que é, pastor? Vamos lá. Está aqui o ser humano. Eu quero aqui 4 voluntários. 4. Vamos lá. 4 voluntários. 4 voluntários. Só 4, gente. Só 4. Isso. Pega essa cadeira aqui, bota aqui em cima. Isso, Sivaldo. Você estava com saudade, Sivaldo, né? Assistindo. Lá, o Sivaldo estava lá em Brasília, gente. Passou 3 meses lá, voltou agora, né? Senta aqui, Yuri. Senta aqui, senta aqui. Vem para cá, ô Wallace. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fica em cima. Podem subir, Mais um voluntário, mais um voluntário. Olha aí, lá vem. Tá vindo para cá? Vem. Tava só esperando. Vem para cá, pro meio aqui, ó. Aqui pro meio aqui. Pronto. Qual é o teu nome? Lucas. O Lucas está representando o ser humano. Todo ser humano tem as suas fraquezas, ok? Então, o que é que o pastor quis dizer que o evangelho não é para os fracos? Vou lhe explicar agora. Pega aí, Regis. O que é que o pastor quis dizer? O seguinte: quando a fraqueza vier, no momento que a fraqueza vier, a fraqueza veio, pastor. E agora? Vamos lá. Você vai ter logo de cara 2 opções. 2 opções. Primeira opção: ir para os seus diabos. É só o teatro, o irmão está repreendido. É só um teatro, gente, aqui, tá certo? É só um teatro. Então, os 3 aqui estão representando os seus diabos. Certo? É a primeira. Quando você, no momento de fraqueza, você vai para os seus diabos. E aí os seus diabos, irmão, pode ser um bocado de coisa, né? Você lembra daquela peça que a gente, na pregação que a gente ensinou aqui? Que tinha lá a 3ª parte dos anjos caídos, e um seduzia você por dinheiro, o outro seduzia você para imoralidade, e aí o outro seduzia você para o vício. Quem lembra? Ok? Então, no momento de fraqueza, tá? Você vai ter essa opção, ela vai bater na tua porta, para você ir para os seus diabos. E se você vier para os seus diabos, essa daqui é a verdadeira fraqueza. Por isso que o evangelho não é para os fracos. O evangelho não é para aqueles que no momento de fraqueza vai para os seus diabos. Entende? Esse daqui, ele nunca vai conseguir viver o evangelho de Cristo. Pastor quer dizer, pastor, que tem gente que no momento de fraqueza vai para os seus diabos? Sim, tem gente que no momento de fraqueza, primeira coisa que faz é ir para a prostituta. Primeira coisa que faz é ir para o adultério. É ir para o cigarro, para a carteira de cigarro. É ir tomar uma dose. Primeira coisa que faz é ir para os seus diabos. Essa pessoa, ela nunca vai conseguir viver verdadeiramente o evangelho. Por quê? Porque essa situação aqui é a verdadeira fraqueza. Não é você ter fraquezas, porque você ter fraquezas, isso é humano.
Todo ser humano tem fraquezas. Agora, na sua fraqueza, você ir para os diabos é uma escolha. E as suas escolhas, elas decidem o seu sucesso ou o seu fracasso. Que escolhas você tem feito, crente? Quais têm sido as tuas escolhas nesses últimos meses? Pastor, tá certo, pastor, eu entendi, eu tenho fraquezas. Pastor, e realmente tem esses diabos mesmo. Que não é o Regis, não é o Sivaldo e nem não é o Wallace, né? Óbvio. Mas pastor, agora eu quero saber, pastor, qual é a opção correta que eu vou escolher, qual é a escolha certa que eu vou fazer em um momento de fraqueza, já que o ser humano, ele tem os seus momentos de fraqueza. O que é que eu faço, pastor, em um momento de fraqueza? Em um momento de fraqueza, em vez de você ir para os diabos, você se volta para Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse: quando eu estou fraco, eu estou forte. Por quê? Porque ele se volta para Deus, e o texto bíblico diz assim: o poder do Espírito se aperfeiçoa na minha fraqueza. Uau! O poder do Espírito se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu, que estou fraco, fico forte. Diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, seus lindos. Você entendeu, gente, agora o que é a verdadeira fraqueza? O que é a verdadeira fraqueza, gente? O que é a verdadeira fraqueza? É você num dia de fragilidade, você ir para os diabos. Olhe, preste atenção. A opção correta é ir para Deus. Essa é a opção correta. E entender que, pastor, eu estou naquele, pastor, é aquela fraqueza, pastor, que, meu Deus, que fraqueza é essa que eu estou vivendo? Eu não fui para os diabos, eu estou em Deus. Pastor, mas está muito pesado, pastor, é diferente, está mais pesado do que normalmente costuma ser. Acontece. Presta atenção, eu estou falando de quem está caminhando em Deus, gente, tá bom? Se você não está em Deus, se você está todo errado, então a primeira coisa que você tem que fazer é se reconciliar com Jesus, é corrigir os teus erros, tá certo? Isso aqui que eu estou falando é para uma pessoa que ela corrigiu, ela está caminhando com Deus, ela está no centro da vontade de Deus, tá certo? E aí veio a fraqueza, ela vai para o trono, ali ela é fortalecida, só que é diferente. Você já sentiu isso? Como se fosse ali mais pesado, gente, como se fosse uma carga maior, que você tem essa sensação de, meu Deus, poxa, não consegui vencer ainda esse peso, essa sobrecarga. Quem já teve essa sensação? Levanta a mão. Ok. O que isso significa? Domingo passado eu falei sobre isso. Jesus a caminho do Gólgota. Chega um momento que ele não consegue mais continuar caminhando porque estava muito pesado. Então ele fraqueja ali naquele momento de caminhada e ele não consegue levar mais a cruz. A multidão que estava ao redor, olhando aquela cena de Jesus não conseguir mais porque estava muito pesado, do meio da multidão sai um camarada chamado Simão Cirineu. E ele sai do meio da multidão e vai ajudar Jesus. Ou seja, a fraqueza
Existem fraquezas específicas na vida de um homem de Deus e na vida de uma mulher de Deus, que nada mais é do que uma oportunidade para aqueles que estão assistindo de serem partícipes do galardão e da recompensa eterna que aqueles homens de Deus e mulheres de Deus vão receber. Quem pegou? Ok? Então nós estamos falando aqui de fraqueza. Por que o pastor está falando sobre isso? Você tem que aprender, irmão. Se você não aprender a lidar com as suas fraquezas, você nunca vai conseguir avançar na fé. Tá? Fraqueza veio, eu não vou para os diabos. Porque se eu for, essa é a verdadeira fraqueza. E o evangelho não é para os fracos. Então a fraqueza veio, eu não vou para os diabos. A fraqueza veio, eu vou para o trono de Deus. O poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. E eu que estou fraco, fico forte. Só que tem fraquezas na caminhada de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que são, você sente, é diferente. Você vai ter, na sua jornada de fé, você vai ter esse discernimento, tá bom? Se você nunca passou por isso, começou a jornada recentemente, ou nunca teve uma jornada progressiva de fé, você vai começar a crescer aqui na família Promessa de Vida. Em nome de Jesus, quem recebe essa palavra? E no decorrer desse crescimento, você vai ter essa experiência, e você vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar que essa fraqueza que você está passando, é Deus dando uma oportunidade para quem está ao redor. Porque tem fraqueza que não tem nada a ver com você, mas é tratamento na vida de quem está ao redor. Quem lembra que foi ensinado sobre isso? Agora volta aqui. Lúcifer está olhando para o trono. Ele vê o trono vazio, porque Cristo está escondido em Deus. Quando ele vê o trono vazio, naquela hora, a rebeldia começa a crescer no coração dele. Ele deseja o trono. Aquele trono deve ser meu. Ele deve ter pensado assim: Deus me privou. Deus me privou do meu trono. A Bíblia diz que ele quer estabelecer o trono acima do trono de Deus, acima das estrelas que estão acima do trono de Deus. Que eu já ensinei para vocês que essas estrelas são os serafins. Ele quer estabelecer o trono acima do trono de Deus. Ele quer ser semelhante ao Altíssimo e ter um trono acima do trono de Deus. Quando ele vê o trono vazio, o sentimento vem, a corrupção, a rebeldia vem. Esse trono que está vazio deve ser meu. Deus me tomou, Ele me privou. Você vai conhecer o Deus que você quer conhecer. Eu falei sobre isso. Quer conhecer o Deus de amor? Seja filho, porque Deus ama os seus filhos. Quer conhecer o Deus da ira? Seja rebelde, porque a ira de Deus cairá sobre os rebeldes. Quem lembra que eu ensinei sobre isso, gente? Aí olha só, olha o olhar de Lúcifer, um olhar de privação. Ele olha para Deus como alguém que priva. E infelizmente, existem muitas pessoas com essa mentalidade. Isso é síndrome luciferiana. Esse aqui foi o nome que eu dei, né? Vou fazer uma tese sobre isso ainda. Síndrome luciferiana. Olha para Deus com um olhar de privação. Tem gente que chega aqui na igreja, já chega, ó a mentalidade, porque recebeu a mentalidade de Lúcifer lá fora, nas outras igrejas. Aí quando chega aqui com a mentalidade da síndrome luciferiana, a primeira pergunta que a pessoa faz: como é que é aqui na igreja? O que é que pode e o que é que não pode? Eu não vou nem perguntar quem já fez essa pergunta, né? Que é para não constranger. Mas essa é a mentalidade luciferiana. A pessoa olha para Deus com um olhar de privação. De privação, gente. Meu Deus do céu. Sabe do que é que eu me lembro também? Eu me lembro daquela passagem lá no Éden.
quando a serpente, olha lá, quando a serpente, Cícero, foi falar com Eva. E aí a serpente diz assim, ó, como foi que Deus disse? Deus disse, não comereis. Não, como foi que Deus falou? Não comereis. Olha aí, gente. Olha onde a serpente vai focar. Deus falou um tanto de coisa. Aí a serpente pega uma coisa, porque essa é a mentalidade de Lúcifer, uma mentalidade de privação, e trabalha na mente de Eva a privação. Aí diz assim, como foi que Deus disse? Não comereis. Né? Ou seja, Deus está te privando. Deus está privando você, quando na verdade, o texto vai dizer, o texto começa falando que Deus fez todas as árvores do jardim para o homem, e de todas as árvores ele comeria. Só que de uma única árvore ele não iria comer. Mas olha como é que o diabo trabalha. O diabo, ele faz a tua mente focar naquilo que não pode. Entende? Privação. O diabo faz a tua mente se voltar para aquilo que não pode. E você fica fissurado naquilo que não pode. Quando na verdade, você deveria se alegrar e desfrutar daquilo que Deus te deu. Porque a questão não é Deus disse não comerás, não. A questão não é essa. A questão é, Deus te deu todas as árvores do jardim. Tu pode desfrutar de todas as árvores do jardim. Por que tu está focando naquela que tu não pode comer? Sendo que Deus te deu tantas. Ou seja, existem duas realidades mentais de percepção de Deus. Primeira, eu acabei de apresentar. Uma realidade mental que enxerga Deus como alguém que priva. Segunda, uma realidade mental que enxerga Deus como doador. Aquele que nos deu. Aquele que nos entregou. Aquele que nos deu tudo. Nos deu a vida. Entregou o seu próprio filho para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna. Na realidade do jardim, ele deu todas as árvores. Como Deus é maravilhoso. Olha o tanto de árvore que ele me deu que eu posso comer. Como Deus é lindo. Obrigado, Senhor. Não é? Mas a mente do rebelde, ele fica focado naquela árvore que não é para ele comer. E aí ele fica, mas por quê que eu não posso comer dessa árvore? E aí ele fica, é a serpente. É a serpente. É a síndrome luciferiana. Por que não, o pastor Alisson? Misericórdia. Desfrute, irmão. Desfrute. Olhe para o tanto de coisa que Deus te deu. Tira a mentalidade do mundo. A pior mentalidade do mundo que existe é a mentalidade do religioso. A mentalidade do religioso é uma mentalidade mundana. E ele pensa que ele está pensando biblicamente. É a pior mentalidade que tem. Porque é uma mentalidade mundana e ele pensa que é espiritual. É a síndrome luciferiana. A serpente disse assim, ó, como foi que Deus disse? Aí ela usa a palavra, distorce a palavra e trabalha uma mentalidade de privação. Olha que loucura isso, gente. Isso é terrível. E tem muita gente que chega aqui na igreja assim. Pense numa dificuldade para ajudar pessoas assim. Porque a pessoa está com a mente travada. E ela acredita por A mais B que esse mundanismo espiritual que está na mente dela é o certo. Como, gente? Um tanto de gente que chega para mim e diz assim, pastor, eu não acho certo na igreja. Irmã, não é o que você acha certo, irmã. A igreja
você não é o Deus aqui dessa igreja não, irmã. O que você acha, irmã, e o que eu acho, pouco importa aqui nessa igreja. O que você acha, você faz lá na sua casa. Nessa casa aqui, irmã, a gente faz o que Deus diz, não o que a gente acha. Irmão, tem tanta coisa que eu acho que eu não faço aqui, irmão, porque a Bíblia não me respalda. Vou fazer o que está na Bíblia, acabou-se. Ah, pastor, eu acho que isso não, irmão, me mostre na Bíblia. Me mostre na Bíblia. Vamos conversar sobre Bíblia. Chega aqui e vamos conversar. A gente vai conversar sobre Bíblia. Como é bom conversar com gente que conhece Bíblia. A gente vai conversar. Aí a gente vai conversando, a pessoa entende errado, aí eu vou e ajudo ela a entender, a pessoa, né? Uma conversa saudável, irmão. Agora o rebelde não, o rebelde ele não quer ouvir não. O rebelde ele está completamente errado, mas ele sustenta por A mais B o seu erro como se fosse um acerto. É o rebelde. Aí Lúcifer estava lá. Ele olha para o trono, Deus me privou. Né? Ele olha para o trono que está vazio, esse trono não é meu, esse trono é meu. O trono está vazio e ele, esse trono é meu, e eu vou querer esse trono, eu vou levar esse trono acima do trono de Deus, eu vou ser a semelhança de Deus. E aí na hora, irmão, presta atenção, ó. Eu acredito que aconteceu assim, presta atenção. Vou parafrasear aqui, isso aqui não está na Bíblia, não vai sair dizendo que isso aqui está na Bíblia, não está na Bíblia, eu acredito que aconteceu assim, porque até hoje acontece assim, e faz parte dessa síndrome. Quando ele vê o trono, irmão, ele pensa assim, esse trono é meu. Aí está na Bíblia que ele desejou levar o trono acima do trono de Deus e ser semelhante a Deus. Ok? Só que o que acontece, irmão? Logo de cara que ele quer pegar o trono que está vazio, logo de cara, não vai vir a terça parte dos anjos com ele logo de cara, do nada, não. Não vai vir logo de cara, teve que ter uma influência. Então, quando ele olha, esse trono é meu, decide estabelecer o trono dele acima do trono de Deus e ser a semelhança do Altíssimo. Então, eu imagino assim, ó, ele olhando para os anjos que ele tinha influência, e aí ele diz assim, ó, quem vem comigo? Ninguém. Ninguém vai, irmão. Por quê? Porque ninguém vai sem saber o que é que vai ganhar. E aí, é onde eu quero revelar para você aqui, que o espírito de Lúcifer é um espírito de barganha. O espírito de Lúcifer é um espírito de toma lá, dá cá. O espírito de Lúcifer é um espírito de manipulação. Ó, se tu fizer isso, eu te dou isso. O que tem de pai e de mãe, sendo Lúcifer na vida dos filhos, não é brincadeira. O seu filho, a sua filha, tem que fazer porque você ensinou o princípio de honra. O filho que honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e os seus dias serão prolongados sobre a terra. Viverá muito e viverá bem. Então o seu filho vai fazer o que você está dizendo porque ele honra você como pai, como mãe. Porque você ensinou o princípio para o seu filho e não por barganha e manipulação. Cuidado, gente. Nós aprendemos errado. E aí nessa, quem vem comigo? Ninguém. Pois espera, vamos lá, gente. É o seguinte, olha, vem cá tu. Se tu vier comigo, abaixo de mim, tu vai ser o primeiro. Porque eu vou ocupar a posição de Deus, né? Aí tu vai ficar na minha. Ah, beleza, eu topo, bora. Tu vai ser isso. Tu vai, esse cargo aqui é teu. E aí começa o comércio de Lúcifer. Não é isso que está escrito? Vamos aqui, gente, ó. Abre aí a Bíblia.
Ezequiel 28:14. Ezequiel 28:14. Ezequiel 28:14. Vamos lá, quem encontrou, diga amém. Posso ler, gente? Posso ler? Diz assim, ó: tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Eu já falei sobre isso, explicando o que é iniquidade. Verso 16. Na multiplicação do teu comércio. Olha lá, gente. Ele estava fazendo comércio. Comércio de cargo, comércio de posição, barganhando favores. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. Circula violência, característica de caído, violento. Escreva. Característica de caído, violento. Quando Deus foi falar com Caim, irmão, depois que Caim matou o irmão com violência, Caim responde a Deus com agressividade. O que eu tenho a ver com meu irmão? Característica de caído, violência. Tem um tanto de gente dentro de igreja caído, irmão. Porque dentro de casa é violento. O que mostra que você está em pé diante de Deus não é o que você faz dentro da igreja local, é o que você faz lá dentro da sua casa. Quem é você dentro da sua casa? Luz ou trevas? Sacerdote do Deus Altíssimo ou um diabo para a tua família? Porque, irmão, tem gente que é pior do que o diabo. Tem gente que é pior do que o capeta, irmão. Tem gente que é pior do que o maligno. Se a pessoa orar e dizer assim, ó, sai maligno, a pessoa sai e o diabo fica. O negócio é sério, hein? O negócio é sério, tem ser humano que é pior do que o diabo. Olha lá. Presta atenção, versículo 16. Na multidão do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profano do monte de Deus e te fez perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Quem lembra, gente, quem lembra que eu ia falar aqui sobre a cobertura de Deus? Quem lembra desse dia que nós falamos sobre a cobertura de Deus? Quem lembra? Que Lúcifer tinha a cobertura de Deus, perdeu a cobertura de Deus. Quem estava nesse dia? Levanta a mão para eu ver. Ok. Eu ia pontuar agora algo sobre a cobertura de Deus, mas eu vou deixar para falar depois. Falo depois ou falo agora? Depois ou agora? Não, tá? Não tem nem 10% querendo que seja agora. Vou deixar para o domingo que vem. Domingo que vem eu falo. Então, voltando aqui, vocês estão muito fracos no desejo. Domingo que vem eu falo. Ó, voltando aqui. Existem ministérios, cuidado com igreja, gente. Tem igreja que a mentalidade da igreja é luciferiana. Tem ministérios que se sustentam no espírito de barganha. Tem ministérios que se sustentam no espírito de troca de posições.
A pessoa vai sair da igreja, o pastor diz assim: não, fica que eu te dou um cargo. Você já viu algum lugar assim? Levanta a mão aí para ver se tem. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Isso acontece, gente. Isso acontece. A pessoa vai abrir uma igreja, vai rachar a igreja que ela congrega no meio. Aí ela diz assim, ó: se tu vier comigo, tu vai ser presidente da mocidade. Se tu vier comigo, tu vai ser meu co-pastor. Se tu vier comigo, tu vai... Gente, quem foi que fez isso? Um comércio na multidão das suas iniquidades. Lúcifer. Foi Lúcifer que fez isso. A pessoa chega na igreja, aí o pastor, com a mentalidade luciferiana, ele olha para a pessoa, dependendo da pessoa, ele dá um cargo específico. Não, essa pessoa aqui, eu vou dar esse cargo aqui, que é para a pessoa ficar na igreja. Isso é mentalidade luciferiana, vai ficar porque eu dei um cargo. A pessoa chega na igreja, aí o pastor olha para o carro, vixe, o carro é top. O carro é top, então o cargo é diferente. Né? Gente, isso aqui é sério, viu? Isso aqui é sério. Tem muitas igrejas assim. Muitas igrejas. Não, chegou, deixa eu ver aqui. Uma BMW, tem unção de diácono. Vou ungir hoje. Aí no culto, irmão, na tora, o pastor já chama e unge a diácono. Meu negócio é sério. Negócio é sério, o que é isso? Espírito de Lúcifer, mentalidade luciferiana, ministérios que se sustentam pela barganha de posições e na troca de favores. E aqui, pastor, como é que funciona? Funciona o contrário, irmão. Se tu chega aqui com um cargo, tu passa mais tempo, que é para poder testar o teu caráter. Se você chega aqui, irmão, e você é uma pessoa que tem muito dinheiro, você vai ficar um pouquinho mais de tempo no banco também, que é para você mostrar que o seu coração não está no dinheiro e você não está aqui para querer comprar o pastor com seu dízimo. Por isso que tem gente que chega aqui na igreja com dinheiro e não fica muito tempo aqui, porque nas outras igrejas o pastor dá logo o altar. E aqui não é assim, irmão. Não é. Eu sinto em lhe dizer, a gente continua, irmão, passando aqui a peca, a gente passa todo mês para pagar o aluguel. Não tem problema, mas o pastor que vos fala não está à venda. E quem caminha comigo nessa igreja sabe que isso é verdade. Sabe que isso é verdade. E hoje eu tenho pessoas de Deus que têm uma condiçãozinha melhor ao nosso lado. Mas o tempo revelou o caráter dessa pessoa. Nós não estamos aqui, irmão, por causa de dinheiro. Dinheiro é recurso para fazer a obra avançar na terra. Não é Deus, irmão. Não é. Porque no dia que você começar a desejar poder, posição, no dia que as coisas se inverterem na tua cabeça, você começa a remover a cobertura de Deus sobre a tua vida. Haviam 4 ordens de pedras. Quantas ordens de pedras? 4 ordens de pedras. Não vou falar sobre isso hoje não, gente. Não vou não. Domingo que vem eu falo. Eu vou falar domingo que vem para você o que foi que Lúcifer fez, irmão. Que ele alterou a cobertura de Deus sobre a vida dele. E ele deixou de ser querubim ungido para ser o diabo. E Deus se levanta contra ele e ele vira pó sobre a terra. Domingo que vem eu vou falar sobre isso. Tem gente que passou a semana me cobrando. Esses dias tudinho, né? Pastor, fala sobre a cobertura. Eu vou falar domingo que vem. Amém?